amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo à nossa jornada em contratos administrativos, onde eu vou te dar várias dicas a respeito de contratos administrativos, gestão, fiscalização e planilha de custos, que é uma matéria totalmente conectada a essa parte que o gestor, o fiscal e também o fornecedor precisam conhecer para atuar com qualidade. O vídeo de hoje, eu quero que você comece aí respondendo a seguinte questão. Tem um fornecedor que acabou de ganhar uma licitação no valor de 1 milhão. E ele está todo feliz comemorando, né? De repente, ele é chamado, o contrato é assinado, mas em determinado momento, o órgão público diz o seguinte, olha, eu não vou precisar, aconteceu aqui um fato superveniente, eu vou ter que suprimir aqui o nosso contrato. Essa supressão eu vou fazer no valor de 250 mil. Quer dizer que o contrato que antes você ia ganhar 1 milhão, agora você só vai ganhar 750 mil. Tá correto isso daí? Perfeitamente correto nos contratos da Lei 8666. A dica de hoje eu vou te ensinar um pouquinho sobre algumas modificações admissíveis nos contratos administrativos que a administração pode fazer sem o consentimento do fornecedor, sem consultar o fornecedor se ele concorda ou não. O fornecedor contratado vai ser obrigado a aceitar. Bem, antes de eu te explicar, eu quero aproveitar esse vídeo para convidá-lo a participar do curso completo de contratos administrativos e sua gestão que a Viana realiza em São Paulo. É uma semana intensiva onde o maior especialista do Brasil, professor Gustavo Calduro Hermes, vai te ensinar tudo sobre contratos administrativos, fiscalização, gestão, tanto para o servidor quanto para o fornecedor. E realmente o Gustavo, ele está atuando desde 1993, ele veio com a teoria de terceirização, então é o maior nome vivo hoje no Brasil que pode falar sobre contratos administrativos e ainda a parte de planilha de custos, formação de preços com a professora Flaviana Vieira Paim, que realmente é o primeiro nome no Brasil quando se fala em planilha de custos e composição de preços. Ela vai trazer para você, gestor, fiscal, quem atua na parte de precificação e fornecedor, que precisa conhecer a fundo como se compõem aí os custos e quais são as implicações disso, tanto na licitação quanto no contrato, né? Afinal, tanto o fornecedor tem que ter esse conhecimento, quanto o fiscal também. Como que ele vai saber se aquele serviço está sendo concluído a contento? Como que ele vai saber como é que faz uma prorrogação? Como que ele vai fazer uma repactuação, uma revisão de preços, se ele não conhecer a fundo a composição daqueles valores e toda a legislação a esse respeito, além das orientações dos tribunais de contas, dos tribunais superiores, como o TST. Tudo isso você vai aprender, então, no curso completo de contratos administrativos, e como as vagas são limitadas, eu te oriento a fazer ainda hoje a inscrição para esse treinamento, perfeito? Então, vamos lá. Voltando aqui ao que interessa, a dica, então, do vídeo de hoje, esse primeiro vídeo da nossa jornada de contratos administrativos e sua gestão, eu quero falar para você um pouco, então, das modificações admissíveis nos contratos administrativos, e eu vou começar a falar, com certeza você já escutou alguém comentando sobre alterações qualitativas e alterações quantitativas do objeto, tá? Claro que não são apenas essas as modificações que existem nos contratos administrativos, tá? Mas vou falar sobre essa, que é uma das mais importantes, porque são as que ocorrem aí quase todos os dias e você precisa ter conhecimento profundo dessas duas modificações. Então, vamos lá. Quando vocês ouvirem falar em alterações unilaterais, significa alterações que a administração simplesmente vai lá e impõe ao contratado, claro que nos limites da lei, que eu já vou te explicar. Existem também as alterações consensuais, que são aquelas que a administração ela entra num acordo com o contratado.
E aí, as alterações quantitativas e qualitativas. Então, quando você ouvir falar em alteração qualitativa, presta atenção, são modificações que são feitas no contrato administrativo para alterar detalhes daquele projeto ou das especificações daquele objeto. Então, vamos dar um exemplo aqui. A administração fez uma licitação para comprar a frota de veículos que determinado tribunal iria utilizar. De repente, começa uma onda de assassinatos a juízes, desembargadores, isso já aconteceu no Brasil, por isso não estou falando aqui nada irreal, tá? E daí, a administração, por esse fato superveniente, o contrato já está assinado já, mas ela se vê obrigada a fazer essa alteração qualitativa, quer dizer, eu vou alterar algo, algum elemento na especificação daquele objeto para atender o que eu preciso nesse momento. Por quê? Eu preciso alterar o vidro daquele veículo, já que os juízes estão sendo assassinados, a gente vai ter que colocar o quê? Ao invés de um vidro normal, vai ter que ser alterado para um vidro blindado. É claro que a partir de agora vai ter que ser feita um estudo detalhado para ver se a alteração ela realmente é viável, né? Essa alteração, se é possível alteração, e sendo possível, a gente vai fazer um aditamento, um termo aditivo nesse contrato para, então, implementar essa alteração qualitativa desse meu objeto. Outra coisa é a alteração quantitativa do objeto. Quando eu falo em alteração quantitativa, significa uma alteração que eu preciso ou adicionar ou subtrair aquele objeto que eu comprei. Então, por exemplo, no contrato administrativo que nós fizemos para comprar 100 computadores, acontece algum fato superveniente, a gente tem de repente vários funcionários que simplesmente saem do órgão, ou novos funcionários, e aí eu preciso ou acrescer a quantidade de computadores que eu havia comprado anteriormente, ou subtrair, porque não vou mais precisar. Então, a gente faz essa alteração, vamos ver no valor inicial do contrato, fazemos a subtração ou o acréscimo, e aí isso a gente vai então acrescer em novos computadores ou subtrair esses computadores, tá? Aonde que a gente vai encontrar o fundamento legal para isso daí? Lá no artigo 65, então, da Lei 8.666, vocês vão encontrar no artigo 65, inciso 1, quais são as modificações que são efetuadas nos contratos de forma unilateral. No artigo 65, inciso 1, a linha A, a gente tem as alterações qualitativas. E na linha B, as alterações quantitativas, tá? Agora, professora, quais são os limites? Quando que a administração pode impor isso daí ao contratado? Olha, eu vou precisar de mais tantos computadores, ou eu não vou precisar mais de tantos computadores. Então, tem limite sim. Os limites, então, que a gente vai encontrar na legislação é até 25% que a administração ela pode simplesmente obrigar ao contratado, ó, eu quero mais 25% ou subtrair 25% ou 50% no caso de reforma de edifício ou equipamento. Isso você encontra no parágrafo 1º do artigo 65. Então, esses limites que eu acabei de falar para você, a administração ela pode impor, pode simplesmente chegar e falar, aquele contrato de 1 milhão agora virou 750 mil. Eu subtraí, eu tirei 25%. Ou então, ela pode adicionar os 25%. Tudo fundamentado, com um fato superveniente novo, comprovado no processo. Tá legal? Perfeito, então. Agora, pessoal, qual que é a orientação da doutrina, da jurisprudência? Que esses limitadores que eu acabei de falar para vocês, de até 25%, na verdade, é o seguinte, quando a gente fala em acréscimo quantitativo, né, quantidades, esses 25% realmente são seria o máximo que a administração poderia impor. E 25% para subtrair, imposto, né, sem consultar o contratado. Ó, você vai ter que ser assim a partir de agora e ponto final. Agora, pode existir supressão
em limites superiores a esses 25%? Pode, desde que exista acordo entre as partes. Então, essa é uma das exceções que a própria Lei 8.666 traz aí, supressões quantitativas acima de 25%, tá? Com acordo entre as partes, não tem problema. Mas a melhor doutrina vem e diz o seguinte, olha, esses quantitativos de 25% ou 50% no caso de reforma, né, do edifício ou equipamento, só se aplica às alterações quantitativas e não se aplicaria às alterações qualitativas, que a princípio não está sujeita a nenhum limite. Pessoal, pedindo licença aí aos que pensam dessa forma, a orientação que a gente segue aqui é a orientação baseada no Tribunal de Contas da União, então a gente não pode deixar em aberto, apesar da lei não ter realmente um limite expresso para as alterações qualitativas, a gente não vai deixar isso aberto, a gente vai aplicar também os mesmos limites que se aplicam às alterações quantitativas para as alterações qualitativas, seguindo a decisão do Tribunal de Contas da União, número 215 de 99, que é aplicável até hoje, e nessa orientação você vai encontrar o seguinte, olha, o mesmo limite lá de 25% ou 50% se aplica às duas, alterações quantitativas e qualitativas. Porém, é admitido que ultrapasse esses percentuais nas alterações qualitativas, aquela que a gente vai mexer, o quê? Em detalhes do objeto, né? Nas especificações do objeto, desde que você atenda a todos os requisitos dessa decisão. Então, se quiser aprofundar o entendimento, analise essa decisão inteira, o teor, ele vai trazer lá passo a passo dos requisitos. Se você atender todos os requisitos que estão ali expostos, você poderia ultrapassar esses limites aí de 25%, tá? Se não atender, não ultrapasse para não responder futuramente por isso. Vamos ser mais cautelosos para não ter nenhum problema aí com os órgãos de controle. Então, novamente, muito obrigada por você participar. Essa foi a dica do nosso primeiro vídeo aqui na nossa jornada de contratos administrativos e te espero no próximo vídeo. Um grande abraço!